Então vamos lá, já sem demora, fazer o item. Já aparece aí o livro, questão 19, como eu falei, está na página 13. E aí a gente vai para o caminho de sempre. Olha só, o caminho de sempre, lê a referência bibliográfica, né? Leite, Y, não sei quem é, Calu, D, também não sei quem é, sei até que já caiu no Enem algumas vezes essa referência bibliográfica, mas não conheço o nome dos autores, também não pesquisei antes para ficar fazendo aqui uma simulação, tô como se fosse vocês. Como falam os brasileiros? Opa, então já tô vendo aí alguma coisa que tem a ver com língua portuguesa, apesar de quem conhece aí a arrumação do livro, sabe que as questões do início têm mais a ver com interpretação de texto do que com português, variação linguística, mas esse é um tópico essa é uma questão que vai falar também de variação linguística, que eu ainda não comentei muito aqui nos nossos encontros semanais resolvendo questões do Enem. Então olha só o que é que diz a questão. Então o enunciado é agora a minha segunda etapa. A referência bibliográfica não abriu muitas portas, então lá vou eu para o enunciado, o comando da questão. Nesse texto acadêmico, texto acadêmico, legal, formato acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para... Veja só, galera, essa questão. Ele está perguntando por que o item usa linguagem formal em um texto acadêmico. Veja só, eu podia nem ler o texto. Eu vou fazer isso aqui só para mostrar como vai ser uma questão rápida, se eu quiser. Eu posso até não ler o texto, porque veja, eu uso uma linguagem formal porque o texto é formal. Um texto acadêmico, claro, a gente pressupõe que a pessoa vai usar a norma culta, vai usar todos aqueles procedimentos que existem no texto acadêmico. Se você até já fez faculdade, sabe que existe a famosa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que impõe uma série de procedimentos na construção do texto acadêmico. Então, veja só, ao usar, melhor dizendo, o texto acadêmico, eu vou arriscar fazer sem ler o texto, ainda que depois eu leia o texto. Até depois ver aí a questão, abandonar o vídeo no meio com a resposta dada, mas eu vou fazer depois a leitura do texto, porque também tem um debate, também tem análise que o texto proporciona, propicia, e isso é importante para a nossa formação aqui de um conteúdo. Então, nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para estabelecer proximidade com o leitor. Vem cá, linguagem formal estabelece proximidade? A linguagem formal estabelece um distanciamento. Então, não vou por aí. Ela seria muito mais algo para estabelecer uma relação formal mais distanciada do que uma relação próxima. Então, não vou nesse item. Atingir pessoas de vários níveis sociais. Não, porque a linguagem mais formal impossibilita talvez pessoas com a escolarização mais precária de assimilarem aquele conteúdo. Então a linguagem formal também não tem muito a ver com atingir pessoas de diversos níveis. Veja que eu não preciso necessariamente do texto, né, para descobrir a resposta, porque eu já tenho isso na própria ideia de um texto acadêmico. A pessoa que domina um texto universitário sabe, né, a formatação dele sabe o que ele pretende. Então lá vou eu para a letra C, atender às características do público leitor. O público leitor é um público mais, eu diria, estudado, um público mais, do ponto de vista acadêmico, refinado. Então tem uma norma ali de apresentação, um modelo, uma forma mais padrão do português. Deixa quieto aí, gostei dessa alternativa. Letra D, caracterizar os diferentes falares brasileiros. Não, o texto, digamos assim, vai ter um português estándar, né? Um português padrão, como eu estou dizendo aqui o tempo todo. Então não é algo que, digamos assim, caracteriza as diferentes falas existentes no Brasil. E letra E, atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Não, porque até a linguagem formal de determinada área do conhecimento, ela torna aquele conhecimento jargão. Pense aí, o que é a linguagem específica de uma área de conhecimento? Jargão. O jargão torna aquela área mais fechada, mais hermética, a palavra até mais bonita, mais fechada para leitores de fora que não dominam aquele vocabulário, então vão sentir dificuldade. Então veja, sem ler o texto, eu colocaria aqui o gabarito letra C. Atender as características do público leitor, que é um público acadêmico. Agora, eu acho uma questão simples, mas não sei como é que vocês vão se sair. Então deixem nos comentários, mas vou ler o texto por quê. Ainda que a resposta seja a letra C, a gente pudesse acabar aqui rapidão essa questão, a mais rápida da história aqui desse quadro meu no YouTube, mas eu vou ler o texto porque o texto propicia, como eu falei, um debate que me interessa sobre a língua portuguesa, porque olha o título, Como Falam os Brasileiros. Então a gente vai gastar aqui mais 4 minutos, 3 minutos discutindo língua portuguesa, porque isso pode abrir portas para questões futuras do Enem, mas meu gabarito está dado, letra C na 19, mas vamos ver aqui o que é que esse textinho, que é rápido também, disse aí para a gente. É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. Quer dizer, a linguagem é uma forma de retratar um povo.
uma sociedade. É na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade. Claro, né, as variações linguísticas vão definindo, formando. Você aí que está me ouvindo, de repente, não é aqui da Bahia, mas percebe que eu tenho um sotaque, percebe que eu falo de uma maneira diferenciada em relação talvez à sua, e isso é um traço cultural. Então é na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, grau de escolaridade. O que é que ele fez aqui? Ó? Diferentes agrupamentos. Esse trecho todo aqui, ele está trazendo aí, ou elas estão trazendo, já que são duas autoras, segundo até o próprio comando do Enem, as duas autoras estão trazendo para a gente as chamadas variações linguísticas, a variação de camada social, a variação de idade, a variação de gênero, a variação de grau de escolaridade, faixa social, a gente poderia botar o extrato social. Então são as variações linguísticas. A fala girls, por isso que a gente pode pensar assim, ó, quem fala também se fala. Uma linguagem, um idioma, uma variante linguística, para ser mais preciso, não só informa as palavras que são ditas, mas informa da pessoa também que está falando, porque a maneira como eu falo me situa em algum lugar, me situa no país, né, na Bahia, ou no Rio Grande do Sul, ou no Amazonas, ou no Rio Grande do Norte, me situa dessa maneira, me situa através da minha faixa social, percebe-se o nível de escolarização da pessoa através da maneira pela qual ela fala, percebe-se muitas vezes a idade da pessoa, uma expressão que caia talvez assim, desuse, e a pessoa continua usando, revela o pertencimento dela a outros anos, a outras épocas, a outras décadas, enfim, você já entendeu. A fala tem assim um caráter emblemático, que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês, e mais ainda sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca, eu antecipei, né? Aí comentando. A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou se é iletrado. Inclusive, curso primário aí a gente já vê as autoras entregando a idade, né? Porque ninguém fala mais quem é jovem, vocês estão me ouvindo aí, não falam curso primário, vocês falam ensino fundamental. Né? Então, curso primário é uma nomenclatura que já ficou para trás. Apesar de o texto também já ter um tempo, né? Um texto de 18 anos. A gente pode ver aí a referência bibliográfica, 2002, se é que foi em 2002 a primeira edição, né? Porque essa data aí não significa que é a data que saiu a primeira vez, é a data dessa edição. Mas como não tem edição aí, a gente pressupõe que foi a primeira edição de 2002. Então a linguagem fornece tudo isso. E aí eu vou voltar daqui, né? E, que eu continuei aqui, e por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com a sua nacionalidade e sua naturalidade, sua condição econômica ou social e seu grau de instrução, é frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante. Então, o parâmetro da língua, sim, vai ser usado para estigmatizar o falante, ou seja, essa questão abre uma porta para o que a gente poderia chamar de preconceito linguístico. Então, quando a gente estigmatiza, quando a gente fala mal de uma dessas variantes, a gente está criando em cima dessa variante um preconceito linguístico, mas aí eu não vou passar aqui, né, para debater essa questão, porque aí vai ter mais 10 minutos, mais 20 minutos de gravação, e a intenção aqui foi que a gente visse esse item e debater esses assuntos conexos. Valeu? Então, muito obrigado aqui pela sua presença. Até a semana que vem com mais uma questão do Enem. Se você não viu as anteriores, é só procurar aqui, que tem várias aí para você olhar. Bacana? Então, beijo, tchau, até a próxima.